de ata para Esta que proceda conferência a será leitura da ata da gravada sessão anterior. agora. A ata da 18ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de 2020, em sessão realizada por videoconferência sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 1677/2019, TC 13709/2016, entre outros relacionados com aposentadorias. Aprovados acórdãos 403 a 421. TC 4757/2012, retirado de pauta. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 292/2012, TC 16066/2013, entre outros relacionados com aposentadorias. Aprovados acórdãos 422 a 431. Relator, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 1380/2015, TC 18205/2017, entre outros relacionados com aposentadorias. Aprovados acórdãos 432 a 436. Relator, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 240/2019, TC 15586/2012, comunicação e aplicação de multa. TC 15032/2017, retirado de pauta. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Coloco a votação como vota a conselheira Rosa. Presidente, de acordo, mas eu não sei se eu vi direito, só foram relatados os processos, só estão registrados em ata a nossa relatoria. Houve relatoria de Vossa Excelência também, dos demais conselheiros, não? Mas foi lido da minha relatoria, eu escutei, sim. Assim. Sim. Foi relatada a conselheira Maria Cleide, do conselheiro substituto Alberto Pires e do conselheiro presidente. Sim. Obrigada. De acordo, presidente. Como vota a conselheira Maria Cleide? De acordo, presidente. Aprovado. Concedo a palavra a Vossas Excelências na ordem do expediente. Passamos à ordem do dia para relatar pela ordem a conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, junto a esta casa. Tenho a relatar, presidente, 9 processos, todos dizem respeito às representações do Ministério Público com relação às medidas que deveriam ser tomadas por conta da pandemia e em virtude também, como faço nos demais, nossa habitual relatoria em lista, farei em virtude dos mesmos possuírem o mesmo objeto e receberem o mesmo parecer nosso. Então, o processo TC 3262/2020, a unidade é município de São Miguel dos Milagres, o responsável é o senhor Rubens Felisberto de Ataíde Júnior, o interessado é o Ministério Público de Contas, uma representação. O processo TC 3264/2020, a unidade é o município de Porto de Pedras, o responsável é o senhor Carlos Henrique Vilela de Vasconcelos, o interessado é o Ministério Público de Contas, é uma representação também.
O processo TC 3265-2020, a unidade é município de Porto Calvo, responsável o senhor David Cleverson da Fonseca Silva Pedrosa, interessado no Ministério Público de Contas, uma representação. O processo TC 3266-2020, unidade é município de Paço de Camaragibe, responsável a senhora Edivânia Farias Rocha, UGA Câmara, interessado no Ministério Público de Contas, representação. O processo TC 3268-2020, a unidade é município de Novo Lino, responsável a senhora Luciene Maria Ferreira, o interessado é o Ministério Público de Contas, representação. O processo TC 3269-2020, a unidade é o município de Matriz de Camaragibe, o responsável é o senhor Anderson Kennedy da Silva Boulevard, interessado é o Ministério Público de Contas e uma representação. Processo TC 3270 de 2020, município é Maragogi, responsável o senhor Fernando Sérgio Lira Neto, interessado no Ministério Público de Contas, também uma representação. O processo TC 3274-2020, município de Jundiá, responsável o senhor Carlos Antônio de Moraes e Lima Filho, o interessado é o Ministério Público de Contas e uma representação. O processo TC 3275 de 2020, a unidade é o município de Jacuípe, o responsável é o senhor Amaro Ferreira da Silva Júnior, interessado no Ministério Público de Contas, também uma representação. Todos os processos acima mencionados dizem respeito a representações inauguradas pelo Ministério Público de Contas, que tem por objeto, em síntese, provocar, instar o sistema de controle externo e o poder público municipal a adotarem medidas imediatas, preventivas e proativas frente às adversidades provocadas pela atual pandemia do novo coronavírus. Ocorre que, em data de 7 de maio de 2020, foi emitido pela Presidência da Corte o ato número 01/2020, também subscrito por 5 conselheiros titulares e um conselheiro substituto, que dispôs sobre determinações e recomendações a serem seguidas pelo Estado e pelos municípios alagoanos para minimizar os impactos da crise de saúde internacional decorrente da Covid-19. No mesmo instrumento normativo, também foram fixadas medidas de fiscalização e cooperação no âmbito do Tribunal de Contas, com o fito de acompanhar o cumprimento pelo jurisdicionado das medidas requestadas no citado ato. Nesse contexto, inclui-se que todas as medidas requestadas pelo Ministério Público de Contas na presente representação já foram devidamente atendidas com a edição do já citado ato 01/2020, razão pela qual revela-se patente a perda do objeto da presente. Destaque, em todos os processos nos posicionamos pelo reconhecimento da perda de objeto, com o consequente arquivamento dos feitos, o que faço com arrimo nas disposições contidas no artigo 93, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como votamos, presidente, como voto. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, senhores funcionários e demais que nos acompanham pela transmissão online da sessão, o Ministério Público de Contas opina favoravelmente à perda do objeto e ao arquivamento dessas representações. São representações que foram propostas pelo Ministério Público de Contas ao início do período da pandemia e que visavam a adoção de medidas preventivas e repressivas para o enfrentamento da pandemia, várias medidas no âmbito da gestão fiscal, da transparência e também da gestão administrativa. E muitas dessas, a grande maioria, né, dessas medidas propostas requeridas pelo Ministério Público de Contas nessas representações, elas foram encampadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e por ocasião da edição do ato número 1 de 2020 e normatizando todas essas medidas aí que foram postuladas,
e em razão da edição desse ato normativo, foi acatada, por consequência, a pretensão do Ministério Público de Contas, o que resultou na perda superveniente do objeto dessas representações, e por isso opinamos agora por esse reconhecimento e pelo arquivamento das representações. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Cleide? Presidente, voto com a relatora. Aprovado. Continuo com a palavra a conselheira Rosa. Presidente, por hoje minha pauta está esgotada. Obrigado, conselheira Rosa. Para relatar pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, doutor Rafael, membro do Ministério Público, que oficia nesta corte, eu tenho a relatar nesse momento também processo apenas um, também que é pela uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas, perda do objeto, arquivamento. É o processo TC de número 3281 de 2020. Trata o presente processo sobre representação com pedido de tutela antecipatória, impetrada pelo Ministério Público, que oficia junto a este Tribunal de Contas, em face do município de Barra de São Miguel, tendo como objeto está o sistema de controle externo e o poder público municipal adotarem medidas preventivas e proativas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o Covid-16. O Covid-19. Em atendimento à devida instrução processual, os autos foram encaminhados à presidência desta casa, que se manifestou pelo juízo positivo de admissibilidade. Esse é o breve relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Da mesma maneira que os processos anteriormente relatados pela conselheira Rosa, eu reitero a manifestação oral no sentido de perda do objeto da representação e consequente arquivamento. A palavra à conselheira Cleide. Senhores, de início, cabe destacar que a denúncia atende aos requisitos legais e regimentais, bem como a competência dos tribunais de contas para fiscalizar e apurar denúncias e representações por atos praticados dentro de sua jurisdição, de acordo com o artigo 42 da Lei Orgânica, combinado com o previsto no artigo 190 e seguidos do regimento interno, ambos dessa Corte de Contas. Considerando a resolução conjunta, bem como o ato número 1 de 2020, já mencionados, considerando entender prejudicada a representação, a presente representação por perda do objeto, tendo em vista as edições dos diplomas legais já mencionados, suprindo desta forma o objeto da demanda, e considerando finalmente as reiteradas decisões desta Corte de Contas que concluíram pelo arquivamento dos processos semelhantes a este ora relatado. Decido, diante do exposto, utilizando das atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas, embasada na lei orgânica e no regimento interno, ambos deste tribunal, assim me posiciono, determinar o arquivamento da presente representação, diante da perda do objeto de sua análise processual, dar ciência ao interessado, publicar e registrar esse acordo, para que produza os efeitos legais, arquivar os presentes autos após os trâmites regimentais. É como voto, senhora, senhores conselheiro e representante do Ministério Público. Em discussão?
Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanho a relatora, presidente. Aprovado. Continua a relatoria da conselheira Cleide. Senhor presidente, eu agora tenho um total de 12 processos, todos eles tratam de aposentadorias, todos os servidores da Prefeitura Municipal de Atalaia, e farei lista, como de costume. O primeiro é o processo terceiro de número 13474, de 2011. É uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida a Expedito Oscar dos Santos, no cargo de vigilante. Como já falei, todos os municípios de Atalaia. O segundo é o processo terceiro de número 13482, de 2011. É também a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida à senhora Bernadette Pereira Acioli, no cargo de agente administrativo. Processo terceiro, número 14365, de 2011, é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida à senhora Antônia de Lima Ataíde, no cargo de serviçal. Processo terceiro, número 2381, de 2012, trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida à senhora Cícera Bezerra, no cargo de serviçal. Processo terceiro, de número 5623, 2012, também é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida à senhora Maria Aparecida Freira, no cargo de serviçal. O processo terceiro, de número 9185, de 2013, trata de aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Maria Miriam Barros Santiago, no cargo, ocupante do cargo de professor. Processo terceiro, de número 7710, de 2017, também uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida à senhora Neide Lopes Faria. O sinal da conselheira, para mim aqui está bloqueado, está travado. Para Vossa Excelência, consegue acompanhá-la? Também, para mim também, presidente. Está travado. Esperar um pouquinho e recuperar o sinal da conselheira para continuar a relatoria dela.
Bem-vinda de retorno, conselheira Maria Cleide. Caiu o seu sinal quando Vossa Excelência estava relatando as aposentadorias de Atalaia. Voltando, caiu, retornou. Agora eu queria saber mais ou menos até onde eu fui. Tava normal, voltou. Eu acho que no início da relatoria das aposentadorias da de Atalaia, que ela travou já no sistema. Foi, né? Então, vou iniciar novamente. Está todo mundo me ouvindo agora? Acho que o Rafael não conseguiu ainda. O Ministério Público, presidente. Vocês estão ouvindo? Está me ouvindo, doutor Rafael? Estão conseguindo me ouvir? Eu estou lhe ouvindo, só não está aparecendo na tela, mas eu estou lhe ouvindo. Está me ouvindo bem? Eu consigo lhe ouvir. Estou ouvindo. Posso iniciar? Reiniciar. Pode iniciar que o Ministério Público está na tela, conselheira, e está lhe ouvindo. Pode reiniciar, pode fazer a sua relatoria. Então, eu vou ter botar do início mesmo, né? Que eu não sei até onde vocês conseguiram me ouvir. Nós ouvimos perfeitamente quando a senhora começou a relatar as aposentadorias referentes ao município de Atalaia, me parece, não é isso? Atalaia. E de Atalaia. Eu vou iniciar. Conselheira. Sim, conselheira. Eu tenho marcado aqui os que eu consegui acompanhar e que Vossa Excelência já havia relatado. Eu posso lhe passar e aí Vossa Excelência relata apenas os que já eu não consegui anotar. Então, conseguimos ouvir o processo TC 3281 de 2020, o processo 9185 de 2013, o processo 7710 de 2017, o processo 5623 de 2012. Foi os que eu consegui acompanhar e registrar já relatados. Os demais eu não consegui registrar aqui como relatados no meu relatório que eu acompanho. Conselheira, como eu não sei se todos também conseguiram ouvir, eu vou reiniciar, mas por segurança, são apenas 12, tá certo? Eu farei rapidinho, então. Vamos iniciar novamente. Okay. São todos os municípios de Atalaia, como eu já disse anteriormente, tá certo? E todos tratam de aposentadoria. O primeiro é o processo TC de número 13474, 2011. É uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida ao senhor Expedito Oscar dos Santos, no cargo de vigilante. O segundo processo TC de número 13482, de 2011, é também uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida à senhora Bernadette Pereira Acioli, no cargo de agente administrativo. O terceiro processo é o de número 14365, de 2011, também uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida à senhora Antônia de Lima Taíde, cargo de serviçal. O processo TC de número 2381, de 2012, também trata de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida à senhora Cícera Bezerra, no cargo de serviçal. O processo TC de número 5623, de 2012, também trata de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida à senhora Maria Aparecida Freire, no cargo de serviçal. O processo TC de número 9185, de 2013, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à senhora Maria Miriam Barros Santiago, no cargo de professor. O processo TC de número 7710, de 2017, trata de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida à senhora Neide Lopes Farias, no cargo de agente administrativo. O
o processo TC de número 18287, de 2017, também trata de aposentadoria voluntária, com proventos integrais, concedida à senhora Catarina Maria de Araújo Monteiro, no cargo de assistente administrativo. Eu tenho também o processo TC de número 2470, de 2018, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à senhora Maria Cícera dos Santos Lima, ocupante do cargo de serviçal. O processo TC de número 1311, de 2018, também trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à senhora Maria Veroneide de Oliveira Silva, ocupante do cargo de professor. Processo TC de número 1313, de 2018, também trata de aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à senhora Genilda Barnabé de Oliveira, ocupante do cargo de professor. E, por último, eu tenho o processo TC de número 1373, de 2018, que é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida ao senhor José Vicente de Oliveira Filho, ocupante do cargo de professor. Então, diante do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual de Alagoas, a Lei Orgânica e o Regimento Interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontrando-se em condições de merecerem a apreciação desta Corte. Diante desta forma, trago os mencionados autos para julgamento dos membros desta primeira Câmara, ao tempo em que opino pelos registros das suas respectivas portarias e aposentação, e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem, e que sejam providenciadas as publicações destes acórdãos na forma e para fins de direito, para que produzam os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. A palavra ao Ministério Público. O sinal da internet do Ministério Público deve estar prejudicado. Eu não consegui ouvir. Vossas Excelências ouviram o pronunciamento? Não, presidente. Doutor Rafael, podia repetir? Acho que é o som, não sei se está desligado. Nós não Também conseguimos. não consegui, presidente. Rafael, Vossa Excelência está com a imagem travada, nós não estamos conseguindo ouvi-lo.
retorno Olá, para o doutor Rafael conseguindo... falar, Vossa Excelência. Ok. Estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Sim, estou. Agora sim, doutor Rafael. Certo. Eu reitero os pareceres do Ministério Público. Nos 12 processos relatados, o Parquê de Contas opinou pela regularidade dos atos de aposentadoria e a concessão do respectivo registro. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanho a relatora, presidente. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, desta forma, eu tenho a minha pauta esgotada para o dia de hoje. Muito obrigado, conselheira. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, doutor Roberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar 4 processos, todos relativos à cobrança, né, de possível inadimplência de energia elétrica junto à empresa Eletrobras de 4 municípios. E essa matéria já se pacificou em função da falta de legitimidade do representante da empresa que não foi comprovado. Trata-se dos processos de número 2476 de 2019, município de Tanque d'Arca, processo 11921 de 2019, município de Boca da Mata, e do processo 12107 de 2019, município de Viçosa. E, finalmente, o processo 11930 de 2019, do município de Anadia. Em todos os processos, a empresa comunicou ao Tribunal de Contas que esses municípios não estariam adimplindo com as respectivas pagamentos de energia elétrica. O Ministério do Senhor gestor lá atrás, né, no primeiro parecer pela admissibilidade, realização de diligências, citação dos gestores, porém, mais à frente, esta Corte de Contas evoluiu no sentido de que, como o representante da empresa, ou o possível representante não comprovou esta capacidade, né, de ser representante nos autos, então, temos todos colocados pelo arquivamento. Entretanto, um dos processos tem uma pequena particularidade, que é o processo 2476 de 2019, é que foi anexado um outro processo, o 14002 de 2019, referente a uma solicitação da subprocuradora do município de Tanque d'Arca, doutora Natália Cavalcante Lima Martins, pedindo a dilação do prazo de 15 dias para prestar informações, alegando que a complexidade da matéria contida no processo 2476 de 2019, apesar de não conter nenhuma comunicação ao município nos autos, né? Mas, de qualquer maneira, conversava sobre este processo, assim fizemos a anexação para que esse processo não ficasse, digamos, perdido por aqui pelo tribunal, visto que ele faz parte desse aqui. E diante disso, senhor presidente, é o relatório resumido de todos os 4 processos. Com a palavra o Ministério Público, não é isso? Eu me distraí aqui um pouquinho. Isso, sim. Senhor presidente, eu reitero não, em relação a 2 processos, começando por eles, e cujo parecer escrito é da minha lavra, então me sinto confortável em fazer uma alteração do posicionamento aqui na manifestação oral, em relação aos processos 11.921/2019 e 12.107/2019, em relação à Boca da Mata e Viçosa, respectivamente. A manifestação escrita que eu tinha exarado anteriormente foi pela admissibilidade desses processos, dessas denúncias e o processamento delas. Porém, analisando agora, eu verifiquei que o débito da Eletrobras,
em relação aos encargos de mora, que é o que se busca aí a reparação do dano decorrente do inadimplemento dessas faturas de energia elétrica. Esses encargos de mora são de valores insignificantes. No processo 11.921, os encargos de mora correspondem a R$ 341,54, e no processo 12.107 de 2019, os encargos de mora correspondem a R$ 540,74, ou seja, o dano aí, o dano é da ordem de menos de R$ 1.000, então considero que, neste caso, em homenagem ao princípio da eficiência, ao princípio do custo-benefício, manifesto pelo arquivamento desse processo, a não admissão da denúncia, uma vez que a controle, neste caso, vai custar mais, ser mais onerosa do que o benefício decorrente deste processo, uma vez que o dano é de pequena monta. Em relação ao processo 930 de 2019, de Anadia, eu reitero o parecer pela admissibilidade de processamento. Neste caso, os encargos de mora são de quantia significativa, mais de R$ 180 mil. E em relação ao processo 246 de 2019, eu também reitero a manifestação do Ministério Público, os encargos de mora aí é da monta um pouco maior que R$ 11 mil, e neste processo especificamente, o 24/6 de 2019, creio que não prospera a preliminar de legitimidade das, uma vez que essa representação foi feita pela Eletrobras, não pela Equatorial. E a Eletrobras, na época da representação, ela é uma sociedade de economia mista, uma empresa estatal que faz parte da administração pública indireta. E, como tal, acho despicienda e não a comprovação da legitimidade o que ocorre nas representações que outros públicos e de outras empresas estatais exige a nomeação da autoridade do servidor, do empregador que está prevendo a representação. Neste caso, não prospera a de legitimidade. Nesse caso, não é Equatorial, é a Eletrobras, que, como empresa estatal e entidade da administração pública direta, preenche todos os requisitos de legitimidade. Nosso conceito. Deu uma travadinha, não sei se houve a conclusão já do Ministério Público, deu uma travadinha pequena agora no final. Sim, concluí, presidente. Então, com a palavra, o relator, o doutor Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, em todos os processos relatados, eu, em função do entendimento da ausência de legitimidade do signatário, inclusive a da Eletrobras, a atual Equatorial, pelo menos nos autos, e também com base na segurança jurídica, e nas decisões anteriores, e eu cito aqui diversos processos mais, por exemplo, dos processos 2407/2019, 2419, 2441/19, entre outros, além de praticamente todos os conselheiros virem votando e as câmaras têm entendido por nesse mesmo sentido, eu proponho que Vossas Excelências decidam não conhecer as presentes representações /denúncias por não reconhecer, não preencher os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 191 do nosso regimento interno. E, por consequência, o arquivamento, seu respectivo arquivamento, dando ciência aos respectivos denunciantes, em princípio que não comprovaram,
e, no caso específico do município de Tanque d'Arca, como há um pedido, né, de dilação de prazo nos autos pela subprocuradora, então também dá ciência ao senhor Ilmário Valença Silva Júnior, né, que é o prefeito de Tanque d'Arca, relativamente ao processo 2476 de 19, e dá publicidade para desta corte para o Chico de Direito, senhor presidente e senhoras conselheiras. É como eu proponho a decisão para vossas excelências. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Como se posiciona a conselheira Rosa? Acompanho o relator. Como se posiciona a conselheira Maria Cleide? Acompanho também a proposta do conselheiro, substituto do presidente. Aprovado a proposta de voto do conselheiro substituto do doutor Alberto. Continua com a palavra. Senhor presidente, encerro minha pauta. Senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto, do outro membro do Ministério Público, trago apenas um processo a relatar, que é o processo número 16.402/2018, o interessado, doutor Daniel Alain Barbosa, procurador do município de Maceió. Trata-se de uma comunicação, decisão simples, trata-se de comunicação de irregularidade subscrita pelo procurador do município de Maceió, bacharel Daniel Alain Miranda Barbosa, para dar ciência a essa Egregia Corte de Contas do processo administrativo disciplinar número 1100.010004/2014, que tramitou na Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do município de Maceió para apuração de faltas funcional da servidora municipal, doutora Ednar, e eu não vou falar os demais nomes dela para não identificar. Na apuração no município de Maceió, concluiu-se que a servidora cumulava indevidamente 3 cargos de médica, sendo 2 no município de Maceió e um terceiro na Universidade Federal de Alagoas. O processo foi tombado no TCAL como comunicação de irregularidade e tramitado como representação. Recepcionado o processo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para manifestação no setor for exarado o parecer do número 212/2019 da Terceira Procuradoria, pugnando pela conversão do feito em diligência. Recepcionada uma representação para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido para o gabinete da presidência, que, com base no artigo 191, parágrafo 2º do regimento interno desta Corte, decidiu pela admissibilidade da mesma o relatório, e eu passo a palavra ao doutor representante do Ministério Público. Senhor presidente, eu reitero o parecer do Ministério Público com relação à realização de diligências, no sentido de solicitar a remessa da cópia integral do processo administrativo disciplinar. O caso trata da comunicação de um processo administrativo disciplinar contra uma servidora do município de Maceió, em virtude da acumulação de 3 cargos públicos. A princípio, a falta disciplinar, a infração disciplinar não está no escopo de competência dos tribunais de contas apurar qualquer infração disciplinar de servidores públicos. No entanto, é preciso verificar no caso, por isso, pedimos a requisição da cópia do processo administrativo, para ver se, além dessa infração disciplinar, se em razão dela, houve algum dano ao erário, como, por exemplo, a falta da prestação de serviço em razão da acumulação de cargos e possível incompatibilidade de horários. Daí poderia resultar algum dano ao erário que poderia, aí, após essa diligência, resultar na instauração de uma tomada de contas especial. Então, por hora, antes da manifestação
em relação à admissibilidade e ao processamento dessa representação, é preciso verificar esse aspecto, e é por isso que a gente solicita a diligência de requisitar a cópia integral. Ok. Peço venha a vossas excelências para ser mais sucinto, que é um processo de coleta de informação, e manifesto, fazendo uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais, voto no sentido de conhecer da representação para que sejam apurados os fatos noticiados pelo procurador do município de Maceió, o que faço para solicitar o envio pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, no âmbito da Procuradoria Municipal de Maceió, de cópia completa do processo administrativo instaurado em favor da referida servidora, é assim como voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como se manifesta a conselheira Rosa? Acompanhe Vossa Excelência, presidente. Como vota a conselheira Maria Cleide? Acompanho também, Vossa Excelência, presidente. Não tendo mais processo a relatar, encerrada a minha relatoria, concedo a palavra a Vossas Excelências em explicações pessoais. Não havendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima em horário regimental, desejando a todos uma boa semana e de muita saúde e trabalho. Muito obrigado. Obrigada, presidente. A Vossa Excelência também para todos. Uma boa semana e saúde. Fiquem todos com Deus. Amém.